esse é o quinto vídeo tutorial para a plataforma do SEG e dessa vez nós vamos falar sobre a base de dados de emissões para os estados. Então, entrando na plataforma do SEG, seg.eco.br, aqui em cima, você vai no menu Base de Dados e a gente vai começar olhando as emissões por estado através de mapas e fichas por estado. Então, ao entrar aqui nos estados, você vai encontrar, você vai visualizar aqui os estados brasileiros. A intensidade de cores aqui, ela representa o quanto de emissão que você tem em cada um dos estados. Aqui você tem o dado das emissões do Brasil como um todo, aqui no canto direito. E uma informação importante que é a porcentagem de emissões que não pode ser alocada nos estados. Aqui vale uma explicação. A forma como é feita, calculada a estimativa de emissões para os estados, primeiro é feito o cálculo das emissões para todo o país. Parte do cálculo das emissões para o país ela já é feita a partir de dados para os estados, que depois são somados e viram o dado nacional. Isso acontece, por exemplo, em vários dos dados de agropecuária. E parte dos dados a gente tem que alocar usando algum critério específico. Então, por exemplo, para a gente calcular qual é a emissão pelo consumo de combustíveis veicular, por exemplo, em cada um dos estados, o critério que a gente usa é distribuir o consumo total de combustíveis para as diferentes frotas pela venda desses combustíveis nos postos de cada um dos estados. Então, e aí basicamente a gente vê isso pela distribuição dos combustíveis. Então, quanto de combustível foi vendido no estado de São Paulo, diesel, gasolina, etc. E a gente considera que essas emissões então acontecem no estado. Obviamente que isso não é exatamente assim, porque o veículo pode estar sendo abastecido no estado e depois está sendo utilizado em vários lugares, mas é o critério que foi utilizado. Então, isso significa que a gente aloca as emissões para os estados. Existem áreas que a gente tem dificuldade de fazer essa alocação. Então, ainda sobra, só para dar um exemplo, às vezes tem algum tipo de indústria química que a gente não tem a localização das indústrias químicas para poder alocar as emissões nos estados. Então, ainda restam uma parte das emissões que a gente não consegue alocar e, portanto, elas aparecem aqui determinadas. E ano a ano isso pode variar. Então, no caso de 2015, a gente não conseguiu alocar 3,5% das emissões. Se eu pegar aqui 2005, continuamos em... Aliás, não mudou aqui ainda. A gente vai ver que pode mudar também esse volume. Então, o que a gente está... então, você sempre vai ter esse dado associado, que é o quanto que nós conseguimos alocar para cada ano. Aqui nós estamos vendo pelas emissões totais, o gráfico do Brasil. Se a gente clicar aqui, por exemplo, em energia, a gente vai ver a intensidade pelos diferentes estados também. Então, a gente vai ver que São Paulo aqui é o que mais emite no setor de energia. Se a gente colocar aqui agropecuária, por exemplo, a gente vai ver que é Mato Grosso, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Se a gente colocar aqui resíduos, é basicamente os estados mais populosos, industrializados, que vão ter mais emissões no setor de resíduos. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Paraná. E mudança de uso da terra, as principais emissões estão lá no Pará e Mato Grosso, onde a gente tem as maiores taxas de desmatamento no Brasil. Também você pode ver isso pelos diferentes tipos de gases, a mesma coisa. Escolher o tipo de gás e ver qual a intensidade de emissão. Então, por exemplo, se a gente escolher aqui o óxido nitroso, a gente pode ver o quanto que a gente conseguiu alocar aqui no lado direito. Qual foi o total de emissões. Então, foram 601 mil toneladas de óxido nitroso que foram emitidas no ano de 2015
e 2,14% dessas emissões a gente não conseguiu alocar. Então, também no setor de energia e indústria. E assim por diante. Então, você pode sempre escolher aqui o tipo e você vai poder estar enxergando os dados pelos estados. Se você quiser mergulhar dentro de um estado e conhecer mais profundamente o que acontece nos estados, basta clicar em qualquer um dos estados aqui. A gente abre uma fichinha. Essa fichinha traz as emissões que foram alocadas no estado. Então, que aqui equivale às nossas estimativas de emissões para o estado. No caso aqui do Mato Grosso, 211 milhões de toneladas de emissão, o que faz o Mato Grosso o primeiro estado no ranking de emissões do Brasil. É o estado que mais emite gases de efeito estufa. Tem a população aqui, a área, que também obviamente você pode exportar, como sempre, né? Todos os gráficos que você enxerga você pode exportar aqui no SEG. E você pode entrar e ver os detalhes do estado. Aqui é uma novidade dessa versão 4 da plataforma do SEG, onde você enxerga alguns dados básicos do estado, como população total, população urbana, qual é o ranking dele de emissões de gás de efeito estufa no Brasil, segundo os dados do SEG, a área total do estado, as emissões do estado para aquele ano, no caso aqui 2015, as emissões do Brasil para o mesmo ano e a quantidade de emissões que não foram alocadas. Então aqui a gente tem uma série de gráficos e dados do estado já pré-selecionados para ficar fácil de você navegar sobre as informações do estado. Então tem um infográfico com uma fotografia das emissões do estado aqui para o ano de 2015, com a participação de cada um dos setores, quais são os tipos de gases, um pouco do histórico das emissões ao longo dos anos, a posição no ranking, emissões, aqui as emissões brutas de ligação do Brasil, né? E aqui já é a participação do estado. E depois a gente tem a comparação, por exemplo, do estado do Mato Grosso, aqui no caso, comparando com o Brasil. Depois a gente tem aquele gráfico de atividades econômicas, mostrando a distribuição das emissões para 2015 para o estado, nas atividades econômicas. Aqui a gente tem o histórico das emissões desde 1990 para os diferentes setores. Aqui também você pode, por exemplo, retirar mudança de uso da terra para poder enxergar melhor os outros setores, assim como você faz em toda a plataforma do SEG. Aqui nós temos um resumo dos principais temas por setor, aqui no setor de agropecuária, quais são as principais fontes de emissão. No caso do setor de mudança de uso da terra, a mesma coisa. A parte de resíduos, a gente vê aqui disposição de resíduos sólidos, né? A parte principal na parte de resíduos para o estado do Mato Grosso. Aqui no setor de energia, setor de transportes. E aí você pode, ao terminar de visualizar, você pode imprimir esse relatório. Quando você clica aqui, ele gera um relatório. E esse relatório enfim, uma coisa prática, porque você pode ter na mão uma fotografia das emissões do estado. Aqui, no caso, a base é 2015. E aqui, como você pode também mudar o ano, enxergar as emissões totais do Brasil de novo, a população, as emissões alocadas no estado, quanto que a gente não conseguiu alocar das emissões para aquele ano. E aí, de novo, a gente tem os dados comparando os dados do Brasil com os dados do estado, aqui no caso para o ano de 2006, que a gente escolheu. A mesma coisa para atividades econômicas e assim por diante. Então, uma forma fácil, intuitiva de você poder entender as emissões, o perfil de emissões do estado. Você pode também escolher ver as emissões da mesma maneira como a gente vê as emissões para os setores. Aí aqui você está enxergando basicamente a plataforma igual das emissões totais para o Brasil, onde você tem as emissões distribuídas por cada um dos setores, principais setores, e aqui a tabela de dados. Caso você queira navegar por dentro das informações do estado com detalhes, aí basta voltar aqui nas emissões totais,
ou emissões por setores, e aí você escolhe o território. No caso aqui a gente estava olhando o Mato Grosso, então a gente pode voltar aqui para o Mato Grosso. E aí a gente tem o perfil das emissões do Mato Grosso. Podemos escolher os tipos de gases aqui do mesmo jeito, podemos escolher se é emissão, bunker, remoções. E também sempre vamos enxergar os dados aqui embaixo. E também pode fazer o download dos dados da tabela, exportar os gráficos, sempre a gente pode exportar, toda a plataforma do SEG. E a mesma coisa pode ser feita por cada um dos setores. Então, a gente tem uma base de dados bastante importante para os estados, que pode ser acessado facilmente através da leitura dos dados pelos estados, aqui pelos mapas, ou através de explorar os detalhes dos dados por cada um dos setores. É isso.